Então, Daniel, vamos começar a nossa conversa sobre psicanálise e budismo. Muito bem, vamos. Então, nós temos a questão do desejo. No budismo, o desejo ele é central. Quando o Buda fala do pratitya samutpada, ou da coriginação dependente, ou interdependência, na nomenclatura do Dalai Lama, interdependência. Na nomenclatura clássica dos estudos budistas, coriginação dependente. Né? O desejo ele ocupa o elo central, por assim dizer, Trishna, né? Que a gente chama de desejos, que é como a sede. Freud chegou nesse ponto? Ele chegou a investigar o desejo? Um desejo como se fosse assim, tão fundamental, como se fosse uma sede que a pessoa tem, se não toma água, vem a falecer? Como é que é? O desejo é o ponto fundamental em psicanálise, e mais especificamente o desejo inconsciente. Para mais ou menos começar a entender a história do desejo em psicanálise, a gente tem que ver algumas coisas sobre como é que era tratado o desejo no final da época medieval em Europa e no projeto de filosofia e ciência europeia moderna, anos 1600, 1700, 1800, que vão dar o background, o pano de fundo do que seria o desejo em psicanálise. Em outras palavras, então, o desejo, então, na psicanálise, tem a sua matriz dentro de uma espécie de pensamento europeu centrado no cristianismo. Certamente, sim. E sim, porque se trata do desejo que circula entre formas de vida que tem a ver com a Europa do século XIX. Então, há uma tradição cristã onde se entende, poderíamos pensar na noção de apetite, o apetite sensível, a concupiscência no final da época medieval, que de algum modo era censurada, não? Bom, nos anos 1600 nós temos filósofos europeus modernos, por modernos estou entendendo, filósofos que já pensam em outro horizonte que não é o do aristotelismo tomista, né? Dos anos 1400, 1500, já de 1500 para 1600, alguém como Thomas Hobbes, um filósofo inglês, vai entender que é o desejo que movimenta o corpo. E a partir de aí nós temos toda uma tradição materialista na Inglaterra, mas especialmente na França, o materialismo francês, que entende que o movimento do corpo se dá a partir dos apetites, a partir do desejo. O desejo impulsiona o movimento do corpo. Então, de alguma forma, dito assim muito rapidamente, para não entrar numa aula específica de filosofia, esse ímpeto, esse desejo que movimenta o corpo, de alguma forma é barrado pela razão. A razão coloca um limite aos desejos do corpo para poder manter a vida. Isso acontece assim, de alguma forma, até final dos anos 1700. Certo. No final dos anos 1700 temos dois filósofos, um na França, que é conhecido como Marquês de Sade, e outro na Alemanha, que é conhecido como Immanuel Kant. Sade vai pensar que se o princípio do movimento do corpo é o próprio desejo, então é preciso fazer com que a razão obedeça ao princípio da natureza e leve o desejo até o final. Espera. Você está me dizendo que o Marquês de Sade, aquele que a gente vê na televisão, nos filmes, etc., está ligado àquela questão de uma, vamos dizer assim, uma sexualização dos filmes, né? Isso. O tema central é as investigações que ele fazia em cima da sexualidade, o modo de vida altamente sexualizado dele. É esse mesmo filósofo que estava pensando na questão do desejo? Isso, esse mesmo. O mesmo que disse que a questão da sexualidade deveria ser vista numa esfera privada e tem a questão da contraposição com a esfera pública. O Marquês de Sade é conhecido por romances escritos, novelas eróticas, digamos assim, mas não são só eróticas, está colocado em jogo o princípio do movimento da natureza, até sua própria exaustão.
E ele entende que a natureza se movimenta até a exaustão. Ele tem colega que se chama, que é um filósofo daqui em Brasil, com o qual trabalhei durante muitos anos, que é o Francisco Boca. Ele tem um livro que se chama Do Estado à Orgia. E justamente trabalha desde a época de Thomas Hobbes ao Marquês de Sade. E ele mostra justamente como o Marquês de Sade recria em seus romances um universo entrópico no qual não funciona o princípio de Lavoisier, onde a matéria não se cria, nem se destrui, se transforma, sino que ele entende um princípio entrópico no qual a matéria se destrui e acaba. E acaba na morte. Então, isso que o Marquês de Sade mostra, que o movimento do corpo através do desejo acaba em morte e tem um fim, isso. Esse é o movimento. Me parece que essa é a forma mais consequente de pensar o princípio do desejo do materialismo. Paralelamente a ele está Immanuel Kant, são contemporâneos. Immanuel Kant entende que o corpo funciona através de desejos, sentimentos, apetites, paixões. Mas ele disse que se a gente deixar o corpo funcionar assim, ele se autodestrói em pouco tempo. Então ele entende que justamente a razão vem aí não para eliminar a sensibilidade, sino para utilizar um mecanismo de autocontrole. E a partir de aí exercer um tipo de força de controle sobre os desejos. Então, no final do século XVIII, anos 1700, final de 1700, nós temos Marquês de Sade, que apunta para esse movimento do desejo que se esgote sobre si mesmo, e o outro que mantenha um controle. Isso é o que abre o século XIX. Isso é interessante, né? Porque essa contraposição que você fala que está por volta do século XVII, século XVIII, século XIX na Europa, na Índia, me parece que ela começa a ser desenvolvida a partir do século V e vai até o século VII. Do século VII para frente, você tem um desenvolvimento que é basicamente Vajrayana. O sistema Vajrayana ele tem 4 sistemas. E os 4 sistemas internos a ele são métodos de lidar com o desejo. São 4 que culminam no último sistema, que é como lidar com o desejo sexual. Essa contraposição entre Kant e Sade, me parece, ocorre no sistema budista, nas escolas que são mais monásticas e trabalham a questão da razão conduzindo o desejo. E as que são vistas já como mais num estado de leigos, que trabalham o desejo como esgotamento. A conduta transgressiva que marca o Tantra, ou o Tantrayana, o Vajrayana budista, é a conduta transgressiva que leva para o esgotamento do desejo. Esgotamento do desejo, não do próprio corpo. Mas acontece. Aí nós temos o seguinte: o corpo, se ele não seguir os passos corretos do método, ele se esgota também, ele se autodestrói. Então, aí você tem toda uma composição de textos tântricos que vão dizer assim: existe a possibilidade do uso do desejo sensual, do uso do desejo intelectivo e do uso do desejo sexual no caminho para se atingir a plena iluminação. Mas, se tomado de maneira incorreta, ele leva para a autodestruição de si mesmo. Então, essa discussão que ocorre na Europa, parece que ela está ocorrendo na Índia e na China por volta aí do século V, na China por volta do século VII. Você sabe melhor do que eu que na Europa, no século V, nas abadias, nos mosteiros, nas comunidades religiosas, havia, de algum modo, um discurso hegemônico, por dizer de alguma forma, onde a carne devia ser, de algum modo, reprimida. E esse era mais ou menos o método. Digamos, havia que renunciar à carne para poder alcançar a verdade em Deus. Obviamente, não são todas as comunidades que pensam dessa forma. Quem trabalhou muito tempo isso foi o Frei Rogério, que você conheceu. Frei franciscano Rogério. Ele trabalhou bastante isso durante muitos anos em algumas investigações. E ele me contou muitas vezes diferentes modos de lidar com o corpo e com os apetites do corpo. É interessante porque
há vários tratados sobre as paixões do corpo e da alma, tanto na época medieval quanto na época moderna. Não? Nesse período que eu mostrei, o próprio Descartes escreve um tratado das paixões da alma. Spinoza, na Ética, vai dedicar um capítulo inteiro sobre as paixões também da alma. Antes, Santo Tomás, não? Tomás de Aquino, muitas páginas na Suma Teológica relacionada à questão do desejo, à questão das virtudes. Agora, no século XIX, já nos encontramos com uma Europa que está passando por uma revolução industrial, uma Europa dos anos 1800 que começa a ter cidades de massas, cidades muito populosas, com poucos recursos urbanísticos também. Há revoluções e há epidemias por todas as cidades de Europa, mas em Viena se preserva um certo ambiente cultural diferente. Eu sempre digo isso, mas quando eu digo isso eu volto sempre penso a mesma coisa. Por um lado, Viena era a capital cultural do Império Austro-Húngaro. Havia um cosmopolitismo enorme. É a Viena de Freud, mas também a Viena de Wittgenstein. É a Viena de grandes concertos, é a Viena daquele teatro que ainda hoje está na cidade, mas também é a Viena de Hitler. Pois é. No mesmo momento. É aí que Hitler, enquanto Freud ia para um café com seus amigos a falar sobre os desejos reprimidos, Adolf Hitler ia para outro café a planejar a próxima guerra, a Grande Guerra Europeia. Então esse era o cenário de Viena daquela época. E nesse cenário, Freud tem uma preocupação médica. Freud tem a preocupação médica de que ele, como médico que vai fazer uma residência a um hospital público como o Salpêtrière, com o Dr. Charcot, ele se encontra com em torno de 2.000 pacientes que têm sintomas que não são originados por uma causa orgânica, anatômica, fisiológica, mas também não são comportamentos decididos conscientemente. Então tem tipos de comportamento, por exemplo, esquecimento da língua materna, ou paralisia de meio corpo, ou contraturas musculares que deixam a pessoa fazendo os movimentos mais estranhos. Esse tipo de sintomas aparecem no que Charcot diagnostica de histeria. E a medicina da época entendia que os fenômenos, os sintomas, ou tinham uma causa orgânica ou eram produto da consciência das pessoas. Então tinham dois princípios de causalidade. Ou a causalidade era natural, e você tinha paralisia por algum problema orgânico, ou você estava fingindo. Então, fingindo conscientemente ou fingindo? Então, aí que está. Os médicos entendiam que estavam mentindo. De aí é que surge a ideia de que as histéricas são mentirosas, são fingidoras, porque não entravam dentro do quadro epistemológico da época. Então Freud, em vez de responder ao quadro epistemológico da época, ele decide escutar mais as pacientes e reformular o quadro epistemológico. E aí introduz a ideia de uma causalidade psíquica inconsciente. Quer dizer, existem comportamentos repetitivos de uma pessoa, ou existem sintomas físicos, somáticos da pessoa, que não são originados por uma causa orgânica, não são feitos adrede, propositados, mas são feitos por uma causa psíquica, só que inconsciente. A partir de aí, então, Freud começa a colher os casos de histeria de uma outra forma. E ele vai escutando as pacientes e vai vendo como as pacientes relatam seu mal-estar, sua dor, seu sofrimento, e a manifestação desses sintomas, às vezes são do pensamento, e às vezes são do corpo, e às vezes as duas coisas juntas. Por exemplo,
pensamento que hoje se chama de pensamentos intrusivos. A pessoa que acorda no meio da madrugada pensando coisas que vão acontecer, que supostamente vão acontecer, que serão terríveis, ou preocupações que perturbam o sono de uma forma que não conseguem voltar a dormir. Isso acontece como fenômenos que Freud vai levando em consideração. Depois, os somáticos que acabei de mencionar antes. Esses sintomas são sintomas de uma neurose, de acordo com Freud, e que quando são relatados, esses sintomas, os próprios pacientes, por associação livre, vinculam com acontecimentos de sua vida que têm a ver com repressões sexuais. Então Freud vai ligando essa repetição no próprio relato dos pacientes, escutando os próprios pacientes, que o paciente fala de seus sintomas e concomitantemente, paralelamente, ao mesmo tempo, aparece com traumas sexuais ou situações de repressão sexual. Aí é que Freud elabora a hipótese de que uma repressão sexual, uma repressão de um desejo sexual, acaba colocando como substituto um sintoma. E aí é que Freud formula a teoria dos sintomas dele, que o sintoma é uma formação substitutiva de um desejo reprimido. Só que inconscientemente, a pessoa não sabe disso. Isso é muito interessante, porque nós temos paralelos possíveis com duas tradições budistas, né? De imediato, que seria a Yogacarya, do século V, né? Que vários pesquisadores budistas ocidentais chamam de mentalismo. Eu não concordo com a tradução. Chitamatra é mais para a matriz da mente, ou alguma coisa como apenas a consciência, né? Ou somente a consciência, né? Mas a consciência não é aquilo que nós estamos acostumados a chamar de consciência, aquilo que é o estar ciente de, né? Aí o termo Chitta, ela é algo que pervadiria aquilo que o Freud chama de subconsciente e inconsciente. Então, a tradição Yogacarya coloca 3 níveis para a consciência: Manas, Klista Manas e Alaya Vijnana. E como seriam esses? Manas é a mente mais imediata, essa consciência que você está tendo aqui, que capta os 5 sentidos. Certo? Essa da qual eu tenho conhecimento. Conhecimento, controle, assim. intenção, sua intenção consegue abarcar ela, sua vontade consegue até certo ponto controlar. Klista Manas estaria mais para um plano mais próximo daquilo que seria o que se chama de subconsciente e inconsciente. Preconsciente. Tem o inconsciente, o preconsciente e o consciente. Isso. Na primeira tópica. Então, esse seria uma espécie de preconsciente. Abarcaria também o pré-consciente. Aí estaria dentro do Klista Manas. A Alaya Vijnana é algo muito mais profundo, que estaria como fundamento daquilo que seria a estrutura do inconsciente. As estruturas fundamentais do consciente. Dentro da estrutura, o budismo sempre trabalha com Yetu Prabhava. O que é isso? Yetu Prabhava. A ideia de blocos que se conectam e que são mutuamente determinantes e que mutuamente se influenciam, mas que é possível você usar uma taxonomia para classificá-los. Em outras palavras, embora eles funcionem momentaneamente, surjam e desapareçam, e são experiências mais do que algo palpável, né? Porque nós estamos falando de algo mental aqui, né? Então, portanto, algo não tão material, o impacto pode ser visto no corpo. Por isso que dá para conversar com Freud. Então, vamos ver se eu entendi. Assim, em Freud, nós temos uma primeira tópica, dito tudo isso que nós acabamos de falar. Freud temos uma primeira tópica na qual a percepção entra pelo inconsciente, algumas delas passam para o pré-consciente e muito poucas delas aparecem na consciência, que é a que faz manifestar, que é a que de algum modo eu estou usando agora para poder explicar. Então essa seria, também, isto não é uma coisa, isto é um aparelho psíquico, diz Freud, que se não é uma coisa que você vai encontrar embaixo dos óculos ou em algum lugar da orelha. Funciona como uma espécie de mecanismo no qual também funcionam mecanismos de repressão. Essas 3 instâncias das quais você fala, então, também não são uma coisa, exatamente. Não, você não tem um limite específico. Quais são, então... É assim, ó, a consciência Vijnana... Vijnana. Vijnana. Depende. Se eu fosse falar em par, eu falar Vijnana. Vijnana. Então, assim, depende. Vijnana ou Vijnana? Vijnana, tá. Isso.
Você tem aqui o bloco todo. Dentro do bloco, é como se tivesse 3 áreas ou 3 elementos, mas eles se perpassam. Tá Isso. bom? Então não são estanques. Perfeito. Né? Não tem limite definido, eles estão aqui. Perfeito. Mas se percebe pelo corpo e pelos estados da consciência que existe algo ali e que é passível de mapeamento, e que aí você chama um de manas, ou de klistamanas, ou de alaya vijnana, que formam todo Vai devagar porque eu sou lento. O primeiro é... Manas. Manas. Depois klistamanas. Klistamanas. Depois alaya vijnana. Vijnana. Alaya. Alaya vijnana é todo. Alaya vijnana. Isso. Alaya vijnana é um segmento. Seria a base do edifício, que fundamenta o edifício. É interessante, antes que você continue, em Freud tem a primeira tópica, que é a que eu falei, a segunda tópica, que é o super-eu, o eu e o isso, o es, que Freud nomeia. E também é um mecanismo de funcionamento que também não é uma coisa, e os lugares se perpassam. Isso. Aqui há um detalhe que é interessante, que eu acho que dá para conversar também, onde o eu, eu falei do super-eu, o eu e o isso. O eu é uma solução de compromisso entre os mandatos do superior e os impulsos do isso. Então, o eu não é uma coisa autônoma, totalmente independente, sino que também é o transpassamento que forma esse setor, não? É por isso que é possível esse diálogo com o Buda Dharma ou com a teoria budista. Porque também lá a ideia não é um eu fixo ou um eu que é estanque ou um eu coisa em si. Ele é um eu função. Ele é um processo pervasivo. Ele é todo permeável. E esses elementos que formam a consciência do eu, Aham Vijnana, por exemplo, né? Ou Ahankara. Mas Ahankara já é mais uma terminologia que estaria para um filósofo do século 7 ou 8, que é o Chandrakirti. Quem trabalha muito isso é o Dilip Lohundo. Ele tem vários escritos sobre Chandrakirti. Né? O Giuseppe Ferraro também, né? Os dois brasileiros, o Ferraro e o Dilip. Né? Que trabalham essa questão da investigação que Chandrakirti faz ao longo de um processo de diálogo com um dos mestres da linhagem dele, que é Nagarjuna, ou Nagarjuna, Narayana Nagarjuna. Sublinhando que são 5 ou 6 séculos de diferença entre eles. Né? Nagarjuna tanto faz, Araya Nagarjuna tanto faz, porque isso é... Né? De que século é ele? 2. É o autor do Caminho do Meio. Isso. Mula Madhyamika Karika, isso, os versos fundamentais do Caminho do Meio. Para mim é mais fácil o Caminho do Meio. Caminho do Meio é o termo Madhyamaka. Né? Madhyama Marga, se fosse abrir o termo, né? Madhyama quer dizer meio, e Marga é caminho. Na verdade, o autor do termo é o Buda. É o Buda histórico no século V a.C. Antes de Cristo, 7 séculos antes. Isso, 7 séculos antes. É ele quem cunha o termo Madhyamaka ou Madhyama Marga. E o Nagarjuna, ele é o cara que vai sistematizar, é um monge que sistematiza a coisa. E vai pensar a questão, de novo, do Anatman, mas já num viés Mahayana. Ele é o autor, por exemplo, dentro dos estudos budistas, não dentro da fé budista, dentro dos estudos budistas, você tem que Nagarjuna foi o autor do Avantasaka Sutra, do Lotus Sutra, né? E de outros sutras, do Mahayana, inclusive da Prajna Paramita. Então, quer dizer, Nagarjuna talvez não seja uma pessoa, talvez seja uma escola. Porque Naga Arjuna pode ser que seja, de fato, uma homenagem, como se fosse uma questão de escola platônica, escola aristotélica. Que de fato existiam os platônicos, os neoplatônicos, os aristotélicos. Isso, mas eles falam Platão, Aristóteles, Aristóteles, Plotino. Mas Plotino aparece pouco, mas assim, você tem a questão de uma referência, uma autoridade central para unir todo mundo. Né? Porque a diversidade de textos ali é impossível que um ser humano seja capaz disso. Como é que a teoria budista deu conta disso? Dizendo sobre a reencarnação. Não, o Nagarjuna é um super bodhisattva, ele reencarna lembrando. Então aquelas crianças superdotadas que 2 anos de idade estão fazendo cálculo, etc. Então ele já lembra das escrituras budistas, então ele dá continuidade. Ele morre e continua de novo. Ele faz isso durante 5 séculos. Aí depois ele vai embora, ele vai fazer outra coisa por aí, nos outros mundos, vai tentar ajudar os outros mundos, etc. É assim que eles dão conta disso. Quer dizer,
estrutura literária de um recuo de autoridade que fala mais com a teologia do que com a filosofia, sem dúvida alguma, né? Você tem um recuo a autoridades, a realidades sobrenaturais, a ideia de uma continuidade após a vida. Mas todas elas estão centradas no conceito inicialmente Mahayana, que não é do Nagarjuna, né? Mas ele realmente estrutura isso, que é da vacuidade, ou shunyata, a qualidade de ser vazio. Agora, antes, então, já no século V encontramos, digamos, algo assim como uma espécie de aparelho psíquico. Isso. Com essas 3 instâncias. E aí mas poderia por quê? Por quê? Porque o que deu origem a isso é encontrar esse vazio do eu. Esse vazio, essa shunyata, a vacuidade do eu, é a que possibilita a reconstrução constante do eu. Porque se ele for algo fixo, ele for experienciado não é substancial, o eu não é uma substância, não é uma substância, não é uma coisa. Não é uma coisa. Estaria mais próximo daquilo que Tomás de Aquino entende como a alma humana em processo contínuo de construção, que almeja a Deus, mas nunca chega em Deus, porque é impossível essencialmente, a não ser, e aqui não fala mais nada com o budismo, nesse ponto rompe, que vem uma luz da glória, algo totalmente externo ao sistema, e Deus se revela diretamente para a alma. Bom, falou de outra coisa. Até o ponto... Isso é o cristianismo em Santo Tomás. Tomás de Aquino. Até o ponto, e em Agostinho também, até o ponto onde não há o envolvimento de uma luz da glória, você está falando com o budismo. Ali você consegue conversar. No momento que fala, não, mas tem um Deus que se revela, ele fala com você, ele te transforma de uma maneira que você consegue enxergá-lo e entender a essência dele. Bom, aí escapou o budismo. O budismo não fala mais aí nesse ponto. Não tem mais budismo falando com nenhuma tradição cristã. Por quê? Porque não tem essa questão. Entende? Não tem essa... Mas, ao mesmo tempo, ela começa a conversar com a modernidade. O budismo começa a conversar com a modernidade. Nesse ponto de ruptura, ele começa a conversar com o pessoal da modernidade. Por quê? Porque nós reduzimos a situação ao plano da interdependência. Nega-se a questão de uma verdade revelada. Agora, na história do budismo, desde esses filósofos do século II, V para frente, há diferentes modos de poder entender a noção de eu, assim como é na tradição filosófica ocidental. O que nós temos é assim, ó. Vamos reduzir a coisa, porque é uma pergunta muito ampla, tá bom? Vou reduzir para Nagarjuna. Aí tá. Nós temos 2 Nagarjunas. Nós temos o Nagarjuna da prosa, da filosofia, e nós temos um Nagarjuna de uma teologia natural que afirma algumas coisas que são complicadas, mas que estão lá na tradição. Que ele entra numa poética, com versos, e ele afirma o seguinte, no Dharma Dhatu Stva, se não me engano é esse mesmo texto, ele fala o seguinte, que Nirvana é de um único sabor, Nirvana é de uma única experiência. Então todo mundo que realiza esse vazio do eu, se reconhece por aquilo que experiencia. O que significa se reconhece? Para aí já entro num terreno que se me torna complicado. Dizem, esse é o problema da afirmação positiva de Nagarjuna. Por que a Lama Tsongkhapa, por exemplo, século XV depois de Cristo, que coloca ou estrutura a tradição Gelupa, nega a validade de Nagarjuna dos versos? Que ele diz assim, até o ponto onde eu nego, mas não afirmo nada sobre o vazio do eu, é possível entender. Certo. Quando eu dou um passo adiante e afirmo sobre a vacuidade do eu, como por exemplo, essa afirmação, eu experiencio o vazio do eu, você também, a gente se comunica porque tem a mesma experiência, o Lama Tsongkhapa fala, esse ponto é um Nagarjuna fabricado. Ele não falaria isso. Por quê? Porque não é possível fazer uma afirmação dessa, de dizer, eu tenho a realização, você tem, nós sabemos qual é a realização e é de um único sabor. É uma aproximação negativa do vazio. Uma afirmação negativa, mas não é toda escola que abarca isso. Várias escolas chinesas e algumas escolas tibetanas, algumas seções das escolas tibetanas, como Nyingma, Kagyu, Shakya, e mesmo algumas seções da tradição Gelupa, dizem que é desse fato, é dessa maneira. Você tem a realização ou uma obtenção dessa experiência de vazio do eu e você consegue reconhecer, a partir do impacto no corpo, os outros que tiveram isso também. Meio misterioso. Que tipo de impacto seria esse? Digo porque essa passagem do negativo para o positivo tem um salto grande, não é fácil passar de uma aproximação negativa do vazio a predicar positivamente algo do vazio. Né? Então, é nesse ponto que eu acho que o budismo se torna religião. Ele deixou de ser filosofia, ele passou a ser religião. Por quê? Que é o que acontece muitas vezes com uma tentativa de uma aproximação negativa à ideia de Deus.
Isso. Deus não é isso, não é aquilo, não é isso outro, que muitas vezes chama teologia negativa e chegou a ficar assim, quando a igreja cristaliza num poder institucional, aquilo queda como heresia, não? Sim. Porque havia que predicar positivamente o que era uma experiência de Deus. Então, en Occidente temos esse problema, que, o sea, nos aproximar negativamente ao inefável pode até que funcione, inclusive como forma de vida em comunidade. Agora, quando começa a predicar positivamente, aí via instituição, né? Via instituição. Ou você aceita a normativa institucional, então não questiona, ou tem um problema para poder pensar isso. Pois é, e você sabe que mesmo a tradição de Lama Tsongkhapa, que fala dessa experiência da vacuidade negativa que liberta, ela se institucionalizou, né? E se institucionalizou com ele. Então, por exemplo, as grandes... Mas pode se institucionalizar como uma comunidade auto-organizada, não sei. Auto-organizada estatal. Aham. E estatal? Estatal, o Império Tibetano, que era o império vassalo da China. O pessoal gosta de falar que não, mas o Tibete, ele só cerca de 30 anos só que ele consegue ser reconhecido por alguns países do mundo, como Inglaterra e França, como sendo um país autônomo, independente, na primeira metade do século XX. A China continua... A China continuou a ser a grande imperadora de tudo, né? Mas aí você tem essa questão de 30 anos de alguns países reconhecendo, mas a China nunca reconheceu a independência do Tibete. Por isso, a China ainda continua reconhecendo esse território. Continua não reconhecendo. Como próprio. É meu, entendeu? O Tibete é o meu vassalo e continua sendo meu vassalo até hoje, né? Nós temos pelo menos 8 canais abertos na China que diariamente noticiam coisas sobre o Tibete, como se a região não é uma região autônoma, é uma região da China. Né? Agora, é uma discussão de geociência e geopolítica. E geopolítica. Né? Então a gente não consegue entrar muito aí. Mas assim, pelo menos no nosso podcast. Né? Então voltamos para a filosofia. Vamos voltar para a filosofia. Então, essa instituição acaba ocorrendo em termos de religião. Sim. Então você tem uma série de ritos, rituais, que se aliam aos estudos, não só na China tibetana, mas na China também. E no Japão acaba acontecendo também, que traz essa ideia de uma vacuidade do eu, que fala que... Eu acho que realmente conversa com Freud. Por quê? Porque o corpo está sempre presente, a questão do desejo repreendido, ou repressionado, né? Reprimido, né? Se torna um fator que se manifesta no corpo. Mas é dito que, se a pessoa consegue obter a vacuidade do eu em todos os seus processos intrínsecos, e entender que aquilo é um processo só, mas não é entender verbalmente, uma experiência que o corpo participa disso, esse desejo, que é um fluxo que perturba a pessoa, como você colocou, pensamentos intrusivos, perde o sono, etc., eles cessam. E aí é dito que isso é um nirvana pequeno. A escola Tiantai e Huaiyuan, que são duas escolas por volta do século 7 e 8 depois de Cristo na China, chamam isso de pequeno nirvana. É interessante porque essa sequência, se a gente vai pelo lado do vazio, da falta, a psicanálise lacaniana radicaliza nesse ponto. O desejo já deixa de ser um impulso do interior para o exterior, sino que o desejo começa a ser pensado enquanto falta. Quer dizer, uma vida sustentada no desejo significa uma vida sustentada na falta. E esse é um ponto interessante da psicanálise lacaniana. Quando Lacan, no Seminário 7, por exemplo, e aí já estamos nos anos 60, entre os anos 1950 e 1960, Lacan disse que a ética da psicanálise é a ética de não ceder do próprio desejo, do desejo enquanto tal. E o que é o próprio desejo? O desejo é a falta. O que significa é construir um modo de vida sustentada na falta. O que significa sustentada na falta? Sustentada na incompletude. Geralmente, no Ocidente, nós tentamos alcançar plenitudes, alcançar o gozo pleno, mas alcançar a plenitude com objetos, com
com conquistas profissionais. Eu me sinto pleno porque sei lá, sou médico. Aí depois eu vejo que médico não era suficiente, então eu me sinto pleno porque sou médico e tenho a minha clínica. Aí depois vejo que não é suficiente, então eu me sinto pleno porque sou médico, tenho a clínica e outra coisa mais. Parece como que sempre está faltando algo. E nesse faltar algo, o que acontece é justamente a dor, o mal-estar, o sofrimento. A ética psicanalítica seria justamente assumir a falta como elemento constitutivo do próprio sujeito. E isso funcione como a própria falta funcione como elemento de impulso. Certo. E não como elemento ao qual eu preciso preencher. Ou, por exemplo, a nossa relação de amizade teria que me completar. Quando eu me sinto insatisfeito, eu jogo a culpa a você por você não ter me completado nas expectativas que eu tinha em relação com você. Certo. Isso posso fazer em relação de amizade, em relações amorosas, Sim. em relação com filhos. Então, eu o tempo inteiro estou buscando ser preenchido pelo outro que não alcança, mas eu imputo a outro a falta, o problema do meu mal-estar. Mas isso é uma experiência ou é um dado cultural? Por que eu pergunto isso? Porque quando você olha e observa todo o nosso modo de pensar culturalmente atrelado ao cristianismo, ao modo de pensar cristão, e aqui no Brasil isso é muito enraizado, acho que na América Latina como um todo, você tem a ideia tertuliana, agostiniana, de criatio ex nihilo, que é a criação a partir do nada. E Agostinho desenvolve toda uma teoria sobre o amor, que é essa ideia de completude. Claro. Então o outro me completa porque Deus está no outro e Deus é amor. Deus é esse movimento, um processo de amor, que é um processo infinito aqui e que nunca se completa. Então, portanto, ele está sempre fundamentado em cima de um vazio. Isso, para o Freud, é um dado cultural ou é uma experiência do eu que ele observou junto com o professor mestre dele, o Charcot, e os demais ali? Como é que é isso? Freud encontra na clínica pacientes com esse tipo de situação, não? Mas ele também é um leitor de Schopenhauer, que aparentemente também teria lido os orientais. Não, o Schopenhauer a gente considera ele como um dos budistas europeus, assim como Nietzsche, entendeu? Certo. Bom, esses dois filósofos são fundamentais para Freud, não? Freud lê muito Schopenhauer e lê muito Nietzsche, ao ponto de dizer que ele não vai ler mais Nietzsche para não se influenciar tanto. Mas os dados biográficos comprovam que ele está mentindo, ele continuou lendo Nietzsche nesse sentido. Então, me parece que aí podia haver um ponto em comum, no sentido em que ver um fenômeno de insatisfação da própria sociedade europeia do século XIX, mas ao mesmo tempo entender que isso faz parte da constituição do próprio sujeito. Com Lacan isso se radicaliza. E é interessante porque há uma ideia de amor em Freud que é amor narcísico, né? Eu projeto no outro o ideal do eu. E eu espero que o outro responda a partir do ideal que eu projetei. Quando o outro não responde, aí eu me decepciono. Porque aí aparece outro, enquanto tal, digamos assim. Com Lacan entende que essa é uma forma de amor, mas haveria outra forma de amor, que não é a essa economia de que o outro precisa me completar. De alguma forma é um encontro a partir do mal-entendido. Lacan tem uma fórmula que diz: amar é dar aquilo que não se tem para quem não pediu. Então, quando alguém em uma relação amorosa está pedindo, está demandando algo, eu entrego, o que eu entrego é minha própria falta. E a relação amorosa se dá justamente quando o outro aceita a falta. Eu me lembro sempre de Oscar Wilde. Oscar Wilde dizia que era fácil ser amigo dele,
pelas coisas boas que ele tinha. O difícil era ser amigo dele justamente pelas coisas ruins que ele tinha, não? E eu acho que aí está uma coisa, uma brincadeira de Oscar Wilde, mas que eu acho que é interessante. Amar, essa relação de amor, é de algum modo suportar aquilo que o outro tem de mancada, aquilo que o outro tem de vazio, aquilo que o outro tem de algo, de uma fraquejada, de uma vulnerabilidade, porque está com o outro na fortaleza, na riqueza, em uma expectativa bem lograda. Bom, pode ser fácil, aí não precisa amor. Por isso me parece que o verdadeiro amor, como disse Lacan, é justamente esse encontro com o real do outro. E o real do outro é isso imponderável, vulnerável, que bom, que não é aquilo que eu esperava exatamente. Você sabe que na tradição budista, a palavra amor, ela tem um radical nas traduções ocidentais, que é Maitri. Né? E Maitri tem, por sua vez, a raiz verbal dela é Mitri, que quer dizer amizade. Aí você tem o Bodhisattva Maitreya, que ele se especializou em treinar sobre essa Maitri. Daí o nome Maitreya, aquele que tem amor, aquele que cultiva amor. Uma das histórias dele é assim, numa das N vidas deles, né? Deles, né? Porque na verdade o eu dele é vazio. Então é por isso que ele consegue se lembrar das suas várias vidas, porque ele nunca se apega a nenhum deles. Então ele consegue se lembrar das várias. Nessa construção literária de dizer de vidas anteriores para falar sobre a causalidade, etc., né, que tem muito dentro do budismo, né, indiano e chinês, né, você tem assim, ele era um monge, num dos monastérios mais restritos em relação a olhar para mulheres e sentir desejo sexual. Numa dessas andanças pela cidade, e você sabe que monge carrega um pote e anda descalço e sai pedindo pela manhã. Eles tinham que passar por uma feira que estava lá. E na feira todo mundo odiava uma mulher, mas odiava de querer matar aquela mulher, porque aquela mulher era muito fofoqueira, muito assim problemática em falar da vida dos outros, etc. Beleza. E essa mulher fazia oferenda para ele. E um dia essa mulher virou para ele e falou assim: eu quero casar com você. Estou apaixonado por você. E os monges começaram a dar risada, né? Falaram assim, o quê? Essa mulher tem 4 filhos. Quer dizer, ela era, né? Todo mundo falando aquilo ali, mas o pessoal fazia filho com ela, né? 4 filhos e tal. E aí todo mundo fala, isso é um absurdo, né? Como você vai casar com ela? A gente não pode... Ele fala assim, não, mas eu acho que eu vou casar com ela sim. E os monges se escandalizam. Falam assim, o que está acontecendo? Vão pro abade e falam assim, ele está falando que vai casar com ela. E o abade sorri e fala, é certo, beleza, pode casar com ela. Eles falam, o quê? Aí eles viram para o professor, o que está acontecendo? Ele vai e casa com ela, fica com ela durante 20 anos. Tem mais 8 filhos com ela. E aí ela vem a falecer. Mas quando ela falece, diversos sinais começam a aparecer. De que ela não era um ser comum. Ela era um ser comum, e depois, à medida que ela vai treinando o Buda Dharma, ela se transforma numa Bodhisattva também. E aqueles vários sinais aparecem. Quando morre, aparece arco-íris em cima. Quando queima o corpo dela, caem flores de luz. Umas coisas doidas. É inverno, começa a florescer plantas, entende? Começa a florescer flores e tal. Árvores que dão frutos fora do sistema. E aí os monges falam assim, mas o que está acontecendo? Aquela mulher virou Bodhisattva. E vão de novo para o abade. O abade já está com 30 mil anos de idade, está morrendo já. Está bem velhinho. E fala assim, né, sabe por quê? Aquele amigo de vocês lá, na verdade, é o Bodhisattva Maitreya. E todo esse processo fez com que aquela mulher que vocês desprezavam se tornasse a Bodhisattva Kshitigarbha. Bodhisattva Kshitigarbha é um outro Bodhisattva, um dos grandes Bodhisattvas. O que é o Bodhisattva? Aquele que está treinando a sua cognição para se tornar um Buda. Ela se manifestou como aquela mulher para vocês aprenderem a amar as pessoas ou ter amizade para as pessoas de modo a não ficar olhando para a aparência só. Vocês têm que gostar para além daquilo que é confortável. Senão vocês permanecem sempre iguais. O motivo por que vocês não saem do samsara é porque vocês não conseguem gostar da pessoa por aquilo que ela tem, não por aquilo que vocês desejam que ela tenha. Perfeito. Entende? E aí o Bodhisattva retorna lá e ele sabe que ele é o Bodhisattva Maitreya, mas aí ele some.
e já não aparece mais para eles. Ele retorna, quando eles chegam só tá a almofada, não tem mais ninguém lá. Quando chegam para fazer homenagem para ele, não tem mais ninguém. Cadê o Bodhisattva? Aí eles voltam para cadê o Abade? Também foi embora, só tem a almofada lá. Então, aí vem aquela história, né? O que sobrou? Sobrou você lidando com você mesmo. Agora, como é que você lida com essa história? Entende? Como é que você lida com você, tendo que olhar para o outro e tendo que entender essa mesma história que você falou, que o Lacan chegou, né? Que é, eu tenho que gostar do outro por aquilo que ele tem, não por aquilo que eu espero que ele tenha. Claro. Né? E esse seria o fundamento do treinamento do Maitri budista, né? E que me parece estar se encaixando muito bem, né? Até uma coisa que eu gostaria de fazer, mas eu acho que já é tema de outro podcast, que é budismo, psicanálise e sexualidade. Isso seria um tema muito interessante para a gente conversar num outro podcast. Ótimo. Eu agradeço muito a sua presença, Daniel. Muito obrigado. E já marcamos o nosso próximo podcast com esse tema. Então. Perfeito. Estou muito agradecido. Muito bom. Obrigado.